Então, ó, uma função quadrática acontece através de uma situação aplicada envolvendo uma equação de segundo grau. Por exemplo, o lucro de uma empresa, o lançamento de uma bola, o tiro de uma bala, uma, um arremesso, né, de uma bola, o tiro de meta do goleiro, né? Então, assim, são situações que a gente tem como gráfico uma curva, né? Então, quem que determina essa concavidade, essa curva? O A, o coeficiente A. Quando a gente fala em equação de segundo grau, a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, quem que determina essa concavidade? O A. Se ele for positivo, a concavidade é para cima, boquinha feliz. Se ele for negativo, menor que zero, o A é negativo, a boquinha é triste, tá? Então, isso daqui, sempre que aparecer uma parábola, significa que é o gráfico de uma função quadrática, de uma equação do segundo grau, né? Esse pico aqui, ele tem uma ligação no plano cartesiano, que são as coordenadas do vértice, assim como o delta e o Bhaskara, né? Também é através de uma formulazinha que a gente encontra o x do vértice e o y do vértice, que é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. O ponto de corte no eixo x são as raízes. Quando você faz lá o delta e o Bhaskara, né, a gente encontra dois valores, um valor igual, né, que são as duas raízes reais iguais, ou não encontra raiz, porque não toca o eixo x, tá? Então, sempre que tocar o eixo x, são as raízes, tá? O ponto de corte no eixo y é o termo independente, né, que é o coeficiente c. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Nos gráficos abaixo, determine as raízes e as coordenadas do vértice. O que eu vou observar? Que aqui a gente tem uma parábola com a concavidade para baixo. Significa que o A é positivo. A gente tem um ponto mínimo, tá? Quem são as raízes? O ponto de corte. Então, menos 1 e 3. Quem que é o vértice? Aonde foi o mais baixinho aqui, ó? O 1 e o menos 4. Isso aqui é um plano cartesiano, então a gente tem que obedecer a regra, primeiro x e depois y. Aqui da mesma forma. Aqui a gente tem uma parábola com concavidade para cima, ou seja, o a é negativo, né? A gente tem um ponto máximo, né? Quem que são as raízes? O corte no x, o menos 2 e o 2. E o vértice, olha só, o pico dela não foi aqui no 4 e está em cima do eixo. Então, o vértice é 0 e 4, tá? Aqui a gente tem o passo a passo para a construção do gráfico, né? O primeiro passo, encontrar as raízes, fazer o delta e o Bhaskara. O segundo, encontrar as coordenadas do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice. Verificar se a concavidade é para cima ou para baixo. Quem que determina? O A positivo, boquinha feliz. O A negativo, boquinha triste, tá? E o coeficiente C é o corte em Y, tá? Então vamos lá, junta tudo isso aqui depois que você fizer e a gente vai jogar no gráfico, no plano cartesiano, tá? Então, aqui a gente tem uma função, x ao quadrado, menos 2x menos 3. O A é positivo, a minha boquinha vai ser feliz, tá? Então, fiz o delta, que deu 16. Então, a gente tem duas raízes reais diferentes. Fazendo Bhaskara, eu encontrei as raízes menos 1 e 3. Fiz o x do vértice, fazendo a substituição, né? Menos b sobre 2a, tá aqui os coeficientes que a gente separa no início, né? Então, ficou 1 e o y do vértice é menos delta, então aqui era 16, por isso que ficou menos 16. 4 vezes 1, 4. O delta, o y do vértice deu menos 4. Então, vamos jogar tudo isso no gráfico. Marco as raízes, menos 1 e 3.
Marco o meu termo independente, ó, que é o menos 3. Fiz uma bolinha aqui no menos 3, tá vendo? E marquei o vértice, que é 1 e menos 4. E aí eu fiz a ligação, tá? Aqui no segundo exemplo, eu tenho menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, aqui o A é negativo. Então, sempre que o A é negativo, a minha boquinha é triste, tá? Então, ó, o B vale 2 e o C vale menos 1. O meu delta deu 0, ou seja, eu tenho só uma raiz, né? Que são as duas raízes reais iguais. É 1. Então, o gráfico tem que tocar no 1 do x, tá? Isso aqui é no eixo x. Então, fiz o x do vértice, que também deu 1, e o y do vértice, que deu 0, tá? Então, agora eu vou juntar tudo no gráfico. A minha raiz, eu marquei só a bolinha no 1, aqui no eixo x. O meu termo independente, olha só, era menos 1. Então, eu vim aqui, ó, e marquei uma bolinha no menos 1. Raiz corte em x e o c é o corte em y. Ah, não tem c. Então, o que que acontece? Quando não tiver c, ele vai passar aqui, ó, na origem, tá? Então, ó, aqui, fazendo a parábola, né, vai ficar menos 1, passar no 1 e descer, tá? Então, ó, eu fiz aqui só pra gente fazer junto, tá? Então, aqui eu tenho um A positivo, né? Porque a minha boquinha tá feliz, né? Ou seja, quando A é positivo, eu tenho um ponto mínimo, tá? Olha só, a concavidade é para baixo. Quem que são as minhas raízes? Onde que eu vou enxergar as minhas raízes? No corte em x. Então, aqui é no 1 e no 7. Então, as raízes são 1 e 7. Quem que são as coordenadas do vértice? Aonde que esse ponto foi mínimo? Olha só, no 4, que está ligado no menos 5. Então, aqui é o vértice, tá? Então, a gente tem um ponto mínimo, as raízes são 1 e 7 e o vértice é 4 e menos 5. Aqui a gente tem um A negativo, porque a minha concavidade é para baixo, eu tenho um ponto máximo, né? Olha só, ele é para cima, tá vendo? Então, a gente tem um ponto máximo, né? Quem que são as raízes? O corte no x. Quem são as raízes? Menos 1 e 4. E o meu vértice? Quem que é o meu vértice? Olha só, não está entre 1 e o 2? Então, isso aqui eu posso escrever como 1,5 ou 3 meios em forma de fração, tá? Que está ligado no 3 do y. Então, meu vértice pode estar em forma de fração ou eu posso escrever em forma de número decimal, tá? Então, ó, concavidade para baixo, ponto mínimo, cortou o x é a raiz e o vértice é o pico da parábola, ou no ponto mínimo ou no ponto máximo.